Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Comigo hoje, Evaldo, no comando do som, Paulão, gravando, postando no YouTube, acredito que ainda neste final de semana, para que você possa ter esse conhecimento que a gente disponibiliza aqui em todas as redes sociais. Se você não é meu amigo do Facebook, você está me conhecendo agora. Meu nome é Newton Schultz, você pode me procurar ali, você pode me adicionar nas redes sociais e ali você terá a possibilidade de trocar ideias comigo através do que eu posto, porque eu vejo as redes sociais hoje como uma providência angélica. Por quê? Porque os anjos, como hierarquias, eles têm sempre uma proposta de trazer um avanço ligado a todo esse processo evolucional. E hoje, quando nós falamos das redes sociais, nós estamos falando de uma comunhão de consciência. Então hoje você pega pessoas de diversas partes do planeta, através dessas redes sociais você tem uma facilidade imensa de ver fotografias da pessoa, você pode conversar diretamente com ela. Então eu vejo que em relação à era de Aquário, onde nós temos os valores do coletivo presente, eu vejo essas redes sociais hoje como uma forma de acelerar todo esse conhecimento, como uma forma de divulgar o que está acontecendo como estado de consciência da humanidade. Então o Facebook hoje, não estou fazendo uma divulgação especificamente do Facebook, é porque hoje ele é um dos meios de comunicação da moda, vamos dizer assim. Assim como foi o Orkut anteriormente, agora nós temos o Facebook e logo teremos outro. Né? Isso é absolutamente natural. Mas nós vemos isto como uma providência para que todos os seres humanos aproximem a sua forma de se comunicar, para que o conhecimento possa ser divulgado de uma forma mais rápida, de uma forma mais direta. Ali você pode entrar em comunidades ou em páginas o qual você tem afinidade. Então é a forma do ser humano trabalhar a sua mente, a sua emoção, os seus estados de consciência. Então eu acho muito bacana e acho extremamente válido, agora nesses conceitos de uma nova era, que trazem os seus influxos de uma forma bem atuante, de uma forma bem ostensiva. Hoje eu vou falar no programa sobre a data que todas as pessoas estão comentando tanto, que é 21 de dezembro de 2012. Vamos compreender o que existe de mitos, de verdades em relação a essa data, né? Que muitas pessoas, profetas falsos, falam que é o final do mundo, existem catástrofes. Eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens de pessoas querendo entender o que está acontecendo, o que está se processando. Então vamos desenvolver hoje no programa um pouquinho disso. Mas antes de entrar especificamente nisso, queria fazer uma homenagem ao grande ser que deixou o planeta Terra, a face da Terra, agora nessa semana, que foi Oscar Niemeyer. Esse grande arquiteto, esse ser reconhecido no mundo como uma grande consciência, um ser humano que tinha uma missão, teve e cumpriu ela com grande louvor, de fazer Brasília ali no plano, naquela parte central do nosso Brasil, que é e será, infelizmente hoje nós temos ali, o próprio Niemeyer brinca, que ele falou que se ele soubesse o que teria ali, ele não teria feito Brasília na forma de um avião, né? Então não vamos dizer o que ele quis dizer, mas a gente sabe que o negócio ali está complicado. Mas falando desse ser, dessa grande hierarquia, ele está ligado aos mistérios de Brasília, que o Brasil é um país especial, que o Brasil representa hoje, como a gente sempre fala aqui, seguindo a Gupta Vidya, os conhecimentos do meu mestre, o professor Henrique José de Souza, JHS Delbiose, que o Brasil hoje ele é o celeiro de todas as civilizações. Nós temos todo o caldeamento racial processado aqui. Aqui nós temos o que será o estado de consciência que vai espargir por todo o planeta. Nós temos aqui todas as raças, todo esse caldeamento. E ali de Brasília, ali naquela região, naquela parte ali central do planeta, ali no ano de 3005, já anunciado em profecias e revelações, ali será onde vai eclodir o 5º dia da criação, onde começaremos a ter os andrógenos, uma raça do futuro, raça, eu digo, não cor de pele, estado de consciência, um novo tipo de ser humano. E esses mistérios estava ligado a Oscar Niemeyer com todo esse processo, e também ligado a Juscelino Kubitschek, um ser de extrema hierarquia,
um ser que sabia de todo esse processo, mesmo que de uma forma inconsciente, um ser que foi ali e tirou toda aquela realidade da capital e colocou ela ali, a capital do Brasil agora. Que ali nós temos a sigla JHS. Quando nós olhamos o prato para cima, o prato para cima representa o J, a expansão, está ligado ao planeta Júpiter. Quando a gente vê o H é bem evidente. E o prato para baixo representa o S de Saturno. Então, quando a gente fala a sigla JHS, que eu utilizo tanto aqui nos meus programas, que eu falo tanto, que é a consciência divina que se manifestou em Henrique, aqui no Brasil, esse grande mestre brasileiro ainda pouco conhecido por nós. Então, esta realidade do JHS presente lá em Brasília, você pode também falar de Jesus, Homem Salvador, não importa como você veja essa sigla, mas ela está presente ali em Brasília. Então, uma homenagem fica aqui do programa Caminhos da Consciência e também da Rádio Mundial a esse grande ser que foi Oscar Niemeyer. Vamos então falar agora um pouquinho dessa data de 21/12/2012. Primeiro, o mundo não acaba. Se você está com ideias de que nós vamos ter diversas catástrofes, esquece. Você vai continuar pagando suas contas, você vai ter sua casa, você vai ter tudo ali. Então, se você entrar numas de que o mundo vai acabar, então eu vou cometer determinadas loucuras, você está entrando numa tremenda roubada. Mas por que isso? Vamos entender por que as pessoas entram nisso. Os maias, essa civilização fantástica, infelizmente hoje eles pagam o mico de terem sido os profetas do final do mundo. Nós temos que entender que os maias, eles representam uma cultura, um povo fantástico na sua época, que ainda cultuava todo o conhecimento maravilhoso de uma etapa evolucional anterior a nós, que foi a Atlântida. Porque quando nós falamos da Atlântida, nós falamos de um momento no planeta Terra onde a humanidade ela convivia com os anjos, com os deuses, com as hierarquias. Então a iniciação do gênero humano era direta. Então os maias, os primordiais, eles tiveram exatamente esse contato. Então esse conhecimento foi preservado. Isso que a gente chama hoje de Gupta Vidya. Gupta Vidya, Gup, vem do preservar, e Vidya representa o conhecimento. Então, quando a gente fala a palavra Gupta Vidya aqui no programa Caminhos da Consciência, nós estamos falando do conhecimento divino que é preservado há milhões de anos. Então, na Atlântida, quando se formou o Império Atlante, nós tínhamos ali anjos, homens e deuses convivendo de uma forma harmônica. Então, todos os conhecimentos divinos, os conhecimentos angélicos, eles eram passados diretamente para os seres humanos. Então os anjos ensinaram os segredos das estrelas, os anjos ensinaram todos os mistérios da criação, os anjos ensinaram a alquimia, os anjos ensinaram formas de processar determinadas realidades da matéria para que fossem criados esses imensos monumentos que nós temos no planeta, que hoje a ciência lógica não consegue explicar. De repente é próprio, o mais famoso, você pega as 3 pirâmides de Gizé, que ali você tem pedras ali de 50 mil toneladas, você fala, como que é possível eles locomoverem isso? Então tudo isso são consciências angélicas da época. E os maias, eles começaram, os primordiais, eles saíram de uma terceira etapa da Atlântida, porque a Atlântida se dividiu em 7 etapas. Nós tivemos 7 tipos de Atlantes. E o terceiro tipo de Atlante, que é conhecido nos anais teosóficos e eubióticos como toltecas, foi desse ramo racial, ou dessa sub-raça, a forma correta de dizer, que saíram os maias. Daí tolteca origina a palavra asteca, os maias, os incas. Então, quando nós falamos dessa etapa, esses seres eles tinham todo esse conhecimento. Isso foi preservado. Isso foi colocado para eles. Então, eles tinham todo aquele conhecimento celeste. Então, hoje, eu vou até falar mais para o final do programa, vou falar de 2 alinhamentos planetários que nós tivemos. Os maias já tinham previsto isso. Então, quando eles falam do final, não é o final do mundo. Isso é uma forma de você, de repente, fazer a tradução de tudo que eles deixaram de uma forma maravilhosa, escrito nos seus manuscritos, vamos falar assim, é uma forma errônea de tradução. Então nós, quando compreendermos esse real valor do que representa tudo que os maias deixaram, nós estamos entrando nessa Gupta Vidya que eu comentei com vocês. Pegando um exemplo, quando a gente fala do calendário maia,
Os maias, eles se baseavam em unidades temporais crescentes, ligados ao tempo, ao que seria a contagem de tempo dele. E fazendo, de repente, a um grosso modo, de uma forma bem simples, a gente tem pouco tempo aqui, nós podemos colocar o tempo de 5.000 anos. E o último ligado a esse calendário dele, começou praticamente pelos cálculos dos cientistas sérios que estudam todas essas realidades, começou há 3.000 anos antes de Cristo. Então, se você pega se aproximar desses 5.000 anos, desse ciclo de unidades de calendário maia, você pega exatamente 3.000 anos a C, dá 2.000 anos DC, o fechamento do ciclo. Então, quando eles dizem o fechamento, é porque eles tinham esse conhecimento astrológico. Quando a gente pega a astrologia, que nós falamos das eras, né, as eras astrológicas que ditam todo o processo da humanidade de desenvolvimento de consciência, nós começamos a entender o que eles estavam querendo dizer com esse fechamento de ciclo, essa realidade. Então vamos começar a entender isso devagarzinho. Primeiro, os maias. Nós vamos entender que a Atlântida, praticamente o último reduto atlântico que acabou, foi a ilha de Poseidones, que estava no meio do oceano hoje chamado de Atlântico. Daí que vem o nome, Oceano Atlântico. Então ali nós tínhamos a ilha de Poseidones, que era imensa. Ela fazia toda aquela parte ali, da parte central ali do Oceano Atlântico, quase como união da Europa ali e das Américas. Então ali habitavam 64 milhões de habitantes. Então chegou um determinado momento, aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo, né? Os seres especiais que ainda estavam cuidando de toda essa última etapa atlântica, eles pegaram e eles mandaram vertentes de seres para várias partes do planeta para que esses seres fossem preservados. E junto com eles, essa preservação desses seres, eles preservavam o conhecimento dos antigos. Que esse conhecimento até hoje é estudado e, por que não dizer, utilizado como uma consciência a ser acessada. Então, dali, quando sai da ilha de Poseidones determinados seres, os que vieram para as Américas se tornaram o que nós chamamos de índios, os índios americanos, os índios brasileiros, os maias, os astecas, os incas. Os que foram mais para a região da Ásia se tornaram os hindus, os que foram mais para o Oriente Médio se tornaram os egípcios, os que foram para aquela parte ali da Europa se tornaram os druidas. Então todas essas civilizações antigas, anteriores ao conhecimento humano, conhecido por muitos como bárbaros, né? Pelo fato de eles não serem como o ser que hoje nós chamamos de arianos, né? Então tem aquela coisa da conquista, você vê os espanhóis e os portugueses chegando e dominando aqui as Américas. Na verdade, eles estavam se defrontando com seres que ainda cultuavam toda essa realidade da Atlântida. Mas esse conhecimento, com o tempo, ele foi perdido. Ele foi, infelizmente, rechaçado pela própria vibração do planeta. Porque na época áurea da Atlântida, a construção principal qual era? As pirâmides. E as pirâmides o que eram? Eram conectores de energia celeste, porque os anjos que aqui estavam, o que eles queriam? Eles queriam fazer símile do que foi a casa deles antes da queda, a famosa queda dos anjos. Eles queriam fazer aqui do planeta Terra símile do que foi o seu paraíso celeste. Então quando você pega várias construções que estão presentes aqui através da forma da pirâmide, que a pirâmide no caso seria uma antena dessas conexões, quase todas estão em relação a constelações. Você pega Gizé ali no Egito, você pega Palenque no México, você pega vários outros lugares pelo planeta, todos eles tinham esta conexão. Então os atlantes utilizavam na época, de acordo com esse alinhamento, a conexão com essas forças, e a conexão com essas forças trazia e fazia com que essa energia celeste ficasse pairando pela face do planeta Terra. Então, automaticamente, como essa energia divina era trazida de cima, através das pirâmides que eram conectores energéticos, eles poderiam processar diversos tipos de forças e diversos tipos de consciências aqui no planeta. Daí que surge o que nós chamamos de discos voadores, que se você
você pega nos anais teosóficos, eles são chamados de vímanas ou vimanas. Vi de veículo, manas de mente. Então, na verdade, os discos voadores, eles eram veículos mentais das próprias projeções dos anjos que aqui estavam, que através da condição de conectar essas forças das pirâmides, de cima para baixo, eles faziam com que essas energias estivessem presentes aqui, e eles utilizavam, através de todo o conhecimento celestes que tinham, essas projeções através de maquinários, através de consciências que eles processavam. Os próprios materiais que começaram a ser criados e feitos aqui no planeta Terra, eles foram feitos através da conexão que essas pirâmides traziam através de antenas. Então, a um grosso modo, vou repetir, um grosso modo, na época da Atlântida, na sua época de ouro, você pode pensar nas pirâmides como antenas. Então as antenas, elas captam essa energia, que nem um rádio. Se você hoje está me ouvindo agora por um rádio, esse rádio ele possui antena, ele possui um receptor. Então, a minha voz é o resultado que chega através da captação do seu rádio. Então, da mesma forma, na Atlântida, a gente tinha o mesmo fluxo. Então, você tinha uma pirâmide, a pirâmide é o rádio. E ela estava conectada ao quê? A constelações. Então, as energias e as consciências das constelações, elas desciam pelas pirâmides, e o efeito era o campo energético que era formado. Dali você tem um material que você pode chamar de ouro-calque. O ouro-calque era um material que revestia as pirâmides na época. Então era um material que só tinha na Atlântida. Hoje não. Hoje essas realidades foram todas interiorizadas, colocadas em dimensões especiais do planeta, porque o ser humano não tem o direito de manusear mais essas forças por aqui. Então hoje, quando você fala da civilização dos maias anteriormente, eles tinham todo esse conhecimento. Eles conheciam a astrologia de uma forma fantástica. Eles estudavam todo o movimento do planeta Vênus, que era o planeta que eles mais estudavam, para fazer as suas previsões, para fazer as suas colocações. Então, antes de nós falarmos dessa realidade ligadas a eles, nós precisamos entender o que existe de consciência por detrás disso. Então, uma civilização fantástica, uma civilização que tinha preservado na sua cultura primordial tudo o que foi ensinado pelos anjos, pelos grandes mestres adeptos que estavam na face da Terra. E então, quando chega o momento exato de terminar essa etapa evolucional, existe a invasão dos espanhóis, encerrando por completo isso, e hoje você pega o novo tipo de maia ali, você tem no mexicano ali processo, que é a mistura desses seres anteriores que estavam ali com os europeus que chegaram. Então, os maias, eles tinham essa consciência de uma forma fantástica. Então, nós precisamos compreender que eles conseguiram até colocar em determinados manuscritos o afundamento da Atlântida ou da ilha de Poseidones. Se você ver no Museu Britânico, existe ali um documento chamado de Codex Troanos. O Codex Troanos, ele conta que existiu uma ilha com 64 milhões de habitantes que afundou em 9.564. Isso também depois foi narrado por Platão. Se você pegar um livro da Índia chamado Popol Vuh, ali também narra tudo isso. Então, muito respeito, muita consideração em relação a essa civilização, antes de colocar de uma forma errônea a consciência desses seres ligados a um final do mundo, que Deus nunca iria fazer uma ignorância dessa. Eu coloco ignorância no sentido de falta de consciência, de demorar milhões, bilhões de anos para processar aqui todos os reinos minerais, vegetais, animais e seres humanos, para formar um anjo logo, isso está aí, nós já estamos puxando pena de anjo aqui para a face da Terra, logo eles começam a nascer aqui, e iria acabar o mundo. Cataclismas sempre existem, mas os cataclismas existem para terminar uma determinada etapa evolucional, para começar outra. Então esqueça isso. Não alimente esse tipo de bobagem, não entre nessas fluências, não existem dias da escuridão que vão acontecer, não existem isso, não existem cataclismas que vão acabar, vai ter um extermínio em massa, então esqueça isso. O que acontece é a transformação do gênero humano ligado a todo esse processo evolucional que vem terminar essa etapa evolutiva atual, que nós chamamos de capitalismo, socialismo e também em algumas partes ainda comunismo, para trazer um novo tipo de política, um novo tipo de governo. Aí que vem as realidades de Agartha, que Agartha representa a Atlântida interiorizada,
aonde ali nós temos o Rei do Mundo, através de todas as hierarquias ou os anjos que estavam na face da terra, hoje eles estão interiorizados nessa realidade que nós chamamos de Agartha, e essas forças ou essas consciências, quando elas se manifestam aqui para renovar o verbo, para trazer um novo estado de consciência para a humanidade, nós chamamos isso de seres especiais, nós chamamos isso de Cristos, nós chamamos de Budas, nós chamamos de Avataras, nós chamamos de Bodhisattvas, nós chamamos de Manus. Então esses seres que vêm hierarquicamente renovar a fé do ser humano, renovar o estado de consciência do ser humano, são esses anjos que em outrora estavam aqui na face da terra passando o conhecimento diretamente para nós, e agora o que nós temos? Nós temos exatamente isso tendo que ser conquistado. Então esses seres, quando eles vêm e eles se doam, eles sempre vêm chocar com o padrão que nós estamos agora vivendo no momento. O último exemplo, você pega o Cristo falando de amor em plena era de Roma, aonde você tinha a força da espada ali, você quer, você conquista, você mata, você domina. Vem uma pessoa falar de amor, vem uma pessoa falar não faça com o próximo o que você não queira que seja feito contigo mesmo. Então ele vem chocar com todos esses padrões. E os maias, eles sabiam que quando chegasse próximo ao ano 2000, seriam fechamento de ciclo. Então tudo que você ouve que foi criado pela mentalidade humana no sentido fantasioso e no sentido de falta de consciência, que isso é avidya, ou seja, vídeo conhecimento, o A na frente é a falta de conhecimento. Então todas as pessoas que alimentam isso estão alimentando energias nos mundos sutis, que são os planos astrais, dos sentimentos e mentais, que chega uma hora essa energia desce, mas desce para quem está conectado com isso. Então qual a dica que eu dou para você? Se conecte no bem, se conecte nos valores do bem. Claro, existem coisas a serem transformadas, não estou falando para você também amar tudo e todos. Isso se você pegar e você ver determinadas coisas, injustiças, coisas que não procedem com a nossa evolução, aí não, aí você não tem que amar isso, aí você tem que entender, aí você ama. Você entende e você deseja a transformação disso, porque a melhor forma de você transformar o ódio é você jogando amor. A injustiça é você colocando justiça. Então comece isso primeiro dentro de você mesmo. Então isto que representa agora nessa virada de milênio, através de duas conjunções fantásticas que nós tivemos, a primeira conjunção, que com certeza os maias haviam previsto isso, que foi em maio agora de 2012, onde a gente teve o eclipse anelar, que a Lua ficou na frente do Sol 11 minutos, por isso que é considerado o eclipse do milênio. A Lua, vejam bem, a Lua na frente do Sol. E depois, algumas semanas, nós tivemos Vênus passando na frente do Sol. Isso também acontece somente uma vez por século. Então, quando nós entendermos esse processo, a gente vê Lua e Vênus, a gente vê que os maias, através do movimento desses planetas, eles deixam claro que vai existir transformações, mas a principal transformação será onde? De uma forma social, de uma forma política e de uma forma principalmente no estado de consciência do ser humano. Porque quando a gente fala da Lua, 28 dias, o ciclo da mulher, então representa um momento de limpeza, o ciclo cateminal, o ciclo de sangue. Isso é um eclipse anelar da Lua na frente do Sol. O ciclo de Vênus, 9 meses ao redor do Sol, um ciclo de gestação. Então esses planetas fizeram uma dança cósmica para que nós tenhamos agora nesse exato momento, no ano novo astrológico de 2013, 9 meses depois do alinhamento de Vênus, a era de Aquário vindo solta para que os seres humanos se reciclem e se transformem. Se você gostou das dicas que eu dei para você, querido ouvinte, você pode mandar um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. A eubiose hoje é a escola iniciática de ponta que você pode participar. Mandando um e-mail para mim, eu encaminho lá para São Lourenço e eles vêm para você aonde é o melhor local para você entrar na iniciação. caminhos2005@terra.com.br. Agora anunciando uma palestra no finalzinho do meu programa, uma palestra que vai ter no dia 16 de dezembro, vai ser um domingo, aqui na São Paulo, capital. Vai ser de um amigo, Jorge Antônio Ouro, é um eubiota de muito tempo, de grande consciência, uma pessoa super bacana, vai fazer uma palestra cujo tema, e depois do fim do mundo, o que fazer? Então você pode continuar esse processo de ganho e desenvolvimento de consciência nessa palestra. Ligue das 15 às 20 horas nesse telefone, 3208
3208-9914. Repetindo, 3208-9914. Uma palestra dia 16 de dezembro com Jorge Antônio Ouro. Ligue das 15 às 20 horas. Vai ser aqui em São Paulo. Querido ouvinte, agradeço de coração você que me acompanhou, que os valores do Buda de Aquário estejam em nós, estejam no Brasil, estejam no mundo. Até o próximo sábado.